Jesus! Começa mais um Diz Aí, sejam muito bem-vindos! Vamos juntos estudar mais a respeito da Palavra de Deus, nos colocar aos pés de Jesus, assim como Maria fez. Ela escolheu a boa parte e essa não foi tirada. E assim, nós nos colocamos nessa posição de querer ouvir qual é a instrução que Jesus tem para cada um de nós no dia de hoje. Temos um tema muito importante, dando um spoiler, é sobre família. Se você gosta, então fica ligadinho com a gente até o final, vai ser bênção para você, bênção para toda a sua casa. Antes de revelar qual que é esse tema, eu preciso falar para você de casa que você pode mandar a sua sugestão de tema aqui para o Diz Aí, através do nosso WhatsApp, 219-9341-5064. Nós queremos ouvir as suas ideias, a sua sugestão, então fique à vontade. E agora pegue o seu celular e abra no aplicativo do Instagram e procure por @canal.cjc. Você vai conferir um pouquinho mais sobre o nosso perfil e lá tem conteúdos exclusivos, bastidores, novidades, enquetes, é muita coisa boa, você não pode ficar de fora. Então siga o nosso perfil, @canal.cjc. E o canal da Juventude Cristã também está no YouTube, é verdade. Você pode conferir este programa, rever se você quiser. Tem a playlist toda do Diz Aí, você pode maratonar, tá liberado. Também tem outros programas do CJC, então você pode conferir tudo e ser muito abençoado, muito edificado também. Canal CJC Oficial. Seja um inscrito e esteja com o sininho da notificação ativado, combinado? Agora sim, podemos seguir com o programa de hoje, revelando qual que é o tema e qual que é o convidado que está mais uma vez conosco. Falo mais uma vez porque ele já esteve conosco e retornou. Se voltou é porque gostou, né? Assim nós esperamos. Então, com muita alegria, vamos receber mais uma vez aqui, com muita honra, o Vitor. Seja bem-vindo! Obrigado novamente pelo convite, Júlia. É uma honra novamente estar aqui e espero que, em nome de Jesus, assim como na última vez, creio que o Espírito Santo falou bastante ao coração de vocês, ele venha usar a minha boca, a boca da Júlia, para que venha falar mais ao coração de vocês, em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Estamos reunidos no nome do Senhor e isso é para além das telas, né? Aqui estamos dois, mas não temos noção de quantas pessoas que estão assistindo e quantas que serão abençoadas. Estamos na presença do Senhor e Ele vai falar conosco por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. E o tema de hoje está na palavra, é claro. Josué 24, no versículo 15. O tema de hoje é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que tema interessante, voltado para as famílias, que sim, é um projeto do Senhor. E Deus tem preciosos ensinamentos para as famílias e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, eu queria entender aqui do Vitor qual que é o contexto, né? Que a gente lê só a parte B, mas para você que, de repente, nunca abriu esse versículo, tem um trechinho antes, né? E tem todo um capítulo ali que traz todo um contexto e é importante a gente entender por completo. Então, Vitor, qual que é o contexto desse versículo? Por gentileza. Então, esse contexto, Josué estava querendo falar sobre buscarmos ao Senhor, né? Buscar a presença dele. E ele diz que ele sozinho não se incluiria somente as promessas do Senhor, só ele. Ele queria buscar também pela família dele. E é por isso que ele diz: eu e minha família serviremos ao Senhor. Sim, só para você entender, não vou ler o capítulo inteiro para você, mas só o versículo 15, que é o tema de hoje, mas que tem umas 5 linhas aqui para cima que a gente não lê, a gente só lê aqui, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vamos entender o contexto deste versículo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, ou seja, contradizendo tudo, né? Porque Sim. Ele não ia seguir os deuses dos amorreus, não ia servir a nenhum deus estranho. Ele fala: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o único Deus verdadeiro. E é importante, né? E eu quero trazer até como uma pergunta para você de
qual é a importância, qual o nível de importância do cristão, ou daquele que se diz cristão, né? Mas a atitude tem que condizer com o que a pessoa diz, né? Mas qual que é a importância daquele que se diz cristão de cuidar dos seus, cuidar da sua casa, sua família? Então, acredito que é muito importante, extremamente importante, a gente fazer principalmente o ID dentro da nossa casa, porque Deus nos deu primeiro a nossa casa para conquistarmos para o reino de Deus, para que depois venhamos conquistar as pessoas de fora. Eu creio muito porque minha pastora, né, a pastora Mônica Terrigno, acho que vocês conhecem também muito, ela sempre me ensinou que Deus, ele primeiro unge a gente para cuidar da nossa casa, para depois cuidarmos do pessoal de fora, das pessoas que vêm até nós. E é muito importante, talvez você aí de casa, os seus pais não são convertidos, mas você é. E ela sempre falou que Deus buscou a gente primeiro. Deus tirou a gente do pecado, Deus tirou a gente da imundícia, Deus tirou a gente de todo os planos de Satanás para que nós venhamos ganhar a nossa casa. Porque ele fala, eu primeiramente e depois a minha casa. E acho muito importante isso para você estar disponível, estar com o coração aberto para a presença de Deus agir no meio de você primeiro, para depois agir nos familiares. Exatamente. É o ID que a gente olha muito da porta para fora, né? Mas temos que olhar da porta para dentro. Como primeiro é que estão aqueles familiares, a nossa família, os nossos pais, de repente os pais não são crentes, ainda não conhecem a palavra. Lembre que a sua família é o primeiro ministério, né? A gente tem que cuidar dos nossos. A palavra diz em 1 Timóteo 5, no versículo 8, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se tivesse negado a fé e ser igual ao infiel, já seria ruim, ainda diz que é pior. Então, que a gente possa consertar isso, né? Rever as prioridades e dar essa atenção à família, porque não podemos enxergar o ID somente para os de fora, mas principalmente os de dentro da nossa casa, que muitas vezes são os mais difíceis, né? Sim. São os mais difíceis. A gente tem que dar o bom testemunho, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. Eu achei interessante sobre o que você falou a respeito da pastora Mônica também, porque eu estava estudando sobre o tema e eu vi que falava também sobre o jovem gadareno. Você chegou a ver? Em Mateus 5, no versículo 18, diz assim: e entrando ele no barco, aqui está falando sobre o jovem gadareno, ele tinha vários demônios e Jesus libertou ele. E aí, e no versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe que fora... rogara que deixasse ele, ou seja, o jovem, seguir juntamente com Jesus. E aí no versículo 19, olha qual foi a resposta de Jesus. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então a gente vê que antes de ganhar o mundo, precisamos ganhar a nossa casa, não é verdade? E talvez se eu perguntasse aqui a uma família, mesmo que seja cristã, mesmo que a sua casa, aqueles que moram com você já sejam cristãos, já conheçam a palavra, comece a expandir isso, né? Parentes, tios, tias, porque creio que sempre tem uma pessoa que ainda não foi alcançada. E é nossa responsabilidade cuidar daquela pessoa. Porque se é nossa responsabilidade, quer dizer que um dia seremos cobrados disso, né? De quantas oportunidades tivemos de estar com aquela pessoa e de uma forma, numa conversa natural, normal, enfim, de falar a palavra, de dar um conselho dentro da palavra, não é verdade? Porque muitas vezes já aconteceu comigo também, acho que com você, de um familiar, numa conversa que não tem nada a ver, vir com uma pergunta da Bíblia e você tem que ter sabedoria para poder responder. Então, assim, que você seja esse instrumento, sabe, para sua casa, porque é nossa responsabilidade. Um dia Deus vai olhar para cada um de nós e perguntar, né? E fulano, e sua família? E nós não podemos negar a fé, ser pior do que o infiel. Precisamos cuidar da nossa família. Seguindo aqui com as perguntas para a gente poder ter aqui uma conversa muito bacana, eu queria entender aqui do Vitor de que maneira a nossa comunhão com Deus ela vai influenciar nos relacionamentos, nas decisões, nos comportamentos dentro da nossa casa. Como que você acha? Então, creio que é muito você deixar
o Espírito Santo agir através de você. A palavra de Deus diz que o amor constrange. Então, acredito que através da sua forma de agir, dos seus atos, do seu dia a dia, você vai ganhar muito, muito mais do que você falava horas e horas da palavra, você agir conforme a palavra fala. Eu creio que se você tá em casa, chega, faz um almoço especial, faz um café da manhã especial para os seus familiares, eles vão olhar com os olhos muito mais brilhantes do que você chegar, sentar e começar a conversar, sendo que eles não estão com o coração aberto. Então, acredito que tem que ter toda uma preparação para que o Espírito Santo flua através do coração deles. Eu acho muito importante isso. E o principal, sempre o bom testemunho, né? Através do seu comportamento, na sua tomada de decisão, mostrando que você vai tomar uma decisão, você não faz nada sem pedir a orientação do Senhor antes, não é verdade? E você segue aquilo que Deus falou com você. Mesmo que alguns falam, não, mas vai por esse caminho. Aí a Bíblia já fala, tem caminhos que para o homem parecem de morte. Parecem bons, mas o seu final é de morte, né? Então, você sempre segue a orientação do Senhor, você não faz nada sem a bênção de Deus, você dá exemplo no seu temperamento. Os da sua família conheciam você antes de Jesus, não é verdade? Exatamente. Conheciam como você era, de repente, explosivo, mas agora você é uma pessoa mansa. O manso é aquele que ele tem a força para agir, mas ele é controlado, não é verdade? Exatamente. Então, as pessoas precisam ver diferença, precisam ver o caráter de Deus sendo manifestado através da sua vida e vendo você, através da sua pregação diária de vida, ver a manifestação do poder de Deus. Inclusive, agora, vamos para o caso do dia. Alguém está com alguma dúvida dentro do contexto familiar e pediu algum conselho, e dentro da palavra a gente pode auxiliar essa pessoa. Preparado? Preparado. Então, simbora. Quem mandou foi a Carla. Ela disse que tem 20 anos e ela mandou assim pra gente. Através da minha amiga, eu entrei para a igreja e me converti. Depois que me batizei e comecei a participar ativamente da obra, uma luta muito grande iniciou dentro da minha casa. Minha família parece não me apoiar em nada. Eles sempre reclamam quando eu vou para a igreja ou me julgam quando eles me veem lendo a Bíblia. Quando eu tento falar da palavra para eles, só me falta me mandarem calar a boca, né? Uma expressão forte aqui. Sei que é uma promessa de Deus que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas me sinto desanimada. Parece que esse tempo difícil nunca vai passar. Como faço para permanecer firme e não desistir deles? Diz aí, Vitor. Então, é muito interessante essa pergunta, porque é uma coisa que eu estava buscando de Deus, uma palavra forte para que pudesse responder essas pessoas. E Deus me deu Hebreus 10:36, que fala, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. E eu creio que é muito realidade essa palavra, porque é uma promessa do Senhor. É uma promessa do Senhor a gente servir e também nossa casa servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Então ele fala que a gente precisa perseverar para que a vontade dele se cumpra e alcancemos a promessa dele. A gente não pode deixar de buscar, não é verdade? Sim. Mesmo que leve anos. De repente você ligou aqui e esperou uma palavra de ânimo. Realmente o Vitor veio com uma palavra de ânimo e não está errado, pelo amor de Deus. Mas perseverança, trazendo assim para vários exemplos bíblicos, muitas vezes levam anos. E será que estaríamos dispostos? Porque o desânimo bate. Mas a gente precisa continuar. O Isaac orou por sua esposa quantos anos? Ih, agora 20 anos para que ela pudesse gerar, porque era estéril. Sim. 20 anos. Será que, se trazendo para o nosso contexto, será que tal batalha, se durasse 20 anos, será que eu iria esmorecer? Será que eu ia desanimar? Muitas vezes sim, mas continua firme, continua. Porque quando você vê toda a sua casa adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, ativos na obra, assim como você vai ter assim, uma satisfação imensa. Uma alegria enorme. Uma alegria que assim, não tem como explicar. E vai ser pedrinhas na sua coroa também, não é verdade? Porque você está lutando por pessoas para que almas alcancem ali a salvação, que venham conhecer a Jesus. E como nós falamos aqui e ainda vamos falar nesse programa, que você seja o exemplo, que você seja a testemunha, não seja aquela pessoa
pessoa que fala de uma forma cansativa, mas que você venha contar testemunhos, por exemplo, que ativem a fé, Sim, não é verdade? sim. Porque todo mundo passa por problema, inclusive os seus familiares. E com a palavra, com testemunhos, ou seja, pessoas que já passaram por esse caminho e venceram, você consegue fortalecer a fé deles. Mesmo que nem saibam o que é fé, a definição do que é, mas você consegue demonstrar isso, pregar isso com a sua vida, com o seu comportamento. Então, deixa a luz de Deus brilhar na sua vida, porque se você está passando por uma dificuldade, Deus tem coisa boa no final, né? Nenhuma tribulação é à toa. Tenha certeza que o peso da glória, né, não dá para comparar. Sim. É o que Paulo também vai dizer para a gente lá em Romanos. Então, permaneça firme. O desânimo vai bater. Tem hora que você fala, mas eu não estou tendo resultado nenhum, não estou vendo nada. Continua. Não estou dizendo que vai ser 20 anos da sua batalha, mas quero só trazer a realidade de que muitas vezes pode levar tempo e que seja um mês, seja 20 anos, que você não pare, que você continue nesse propósito. Não negligencie a sua família. E falando sobre muitas pessoas que trabalham na obra, não que é o caso dessa pessoa que mandou o caso pra gente, mas que algumas outras podem se identificar. É possível acontecer que uma pessoa, em nome muitas vezes do serviço a Deus, do serviço à igreja, ser negligente com a própria casa? Pode acontecer casos assim? Acredito que sim, porque muitas pessoas elas se confundem com religião e a propriamente dita a vontade de servir a Deus, né? O Espírito Santo fala que a gente precisa também cuidar primeiro da nossa casa para depois cuidar das obras de Deus, porque é o nosso primeiro ministério. Então, temos que dividir, temos que saber discernir sobre os momentos certos. Não é só porque você é cristão e sua família também é cristão, talvez, ou também não, mas você não pode também só todo dia estar ali na igreja e deixar sua primeira igreja, né? A primeiro ministério, que é a nossa família em casa, afastado, longe de você, longe da sua presença, porque também quando você for chegar a eles novamente, você vai estar distante, você não vai saber o que está acontecendo na vida deles, não vai perguntar e vai se sentir afastado. E é importante você saber discernir sobre essas duas coisas e saber dividir, né, os momentos certos de buscar a Deus também, mas também amar nossa família, né? Exatamente. A gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar, Sim, não é verdade? Entender que você é uma pessoa de Deus, você pode ser uma pessoa do apoio, pode ser um obreiro, pode ser um pastor, não sei em que você participa ativamente na igreja, mas seja o que for, lembre-se que você também é pai, você também é mãe, você também é filho, você é irmão, lembre-se que você tem pessoas que dependem de você. Não digo dependem, mas ele já é financeiramente, ele não precisa, não estou falando isso, estou falando do amparo emocional, espiritual, de cuidar da nossa casa. E aí eu quero trazer aqui um versículo que pode parecer contraditório a tudo que a gente está falando, mas aí o que a gente aprende, né? Que uma aparente contradição, porque a Bíblia nunca vai se contradizer, por isso que é uma aparente contradição, é apenas um desafio de interpretação. Um versículo de quando a Bíblia vai falar em Lucas 14, versículo 26, que diz: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seu irmão, sua irmã e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Como que a gente pode compreender esse versículo da forma correta? Então, acredito que Deus, ele sabe todos os projetos e como ganhar a sua família, muito mais do que você, porque ele conhece todos nós. Então, quando ele fala, larga a sua família, larga os seus parentes, larga quem você ama e primeiro me segue, é porque ele quer tratar primeiro com você para depois tratar com a sua família. Primeiro ele quer te ajudar a saber como discernir, a saber como agir com a sua família. Primeiro ele quer tratar com você, para ele ajudar você a tratar com a sua família novamente depois. E acredito que é como diz lá em Êxodo, quando Moisés sobe a um monte, ele sobe com a vontade de buscar a Deus. E depois daquela passagem, que é bastante longa, que Deus passa sobre ele, passa perto dele e só permite ele ver as costas, ele desce do monte com um semblante, com a face mudada. E todos em volta, todos ao redor deles,
ver essa face mudada, ver esse rosto dele resplandecente da glória de Deus. E acho que isso nos dias de hoje é muito importante, a gente ter a presença de Deus, ter a fala de Deus, a presença, o jeito que Deus agia como agia antigamente nos dias de hoje, porque é através disso que também nós vamos ganhar a nossa família. Nesse versículo, a chave é que diz assim, né? Se você ama até mais do que a sua própria vida, aí o trecho é mais do que a mim. Quando nós lemos esse versículo, a gente entende que é apenas uma questão de prioridades. Sim. Antes de tudo, nós precisamos amar ao Senhor, mais do que a mãe, mais do que o pai, mais do que os filhos, mais do que a esposa, mais do que quer que seja. O primeiro lugar sempre é do Senhor. Parece óbvio e repetitivo, vários programas a gente sempre voltar nisso, mas é porque precisamos diariamente fazer isso, né? Uma coisa diária, sempre colocar Deus em primeiro lugar, não querer tomar o banco das decisões, né? Não querer tomar a frente, mas deixar o Senhor em primeiro lugar e amar a Ele acima de todas as coisas. Em segundo lugar, vem a nossa família, que aí é o nosso primeiro ministério, são as pessoas que a gente tem que cuidar emocionalmente, espiritualmente, ser pessoas presentes, de fato, cuidar deles. Então, aqui é apenas uma questão de prioridades. Não é que a Bíblia está se contradizendo, né? Mas que a gente precisa entender isso. Prioridades. Aliás, assim, no momento que a sua família perceber em você esse amor por Jesus, esse amor pela palavra, você sempre colocando Deus em primeiro lugar, isso é contagiante também, não é verdade? Sim. Ou seja, vão ver através do seu exemplo, da sua conduta, do seu comportamento, de tudo, de todo o seu testemunho de vida. Vão ver esse amor que você tem por Jesus, essa prioridade de Jesus na sua vida. E aí isso vai contagiar eles também a serem pessoas assim, não um religioso, mas uma pessoa que verdadeiramente, de coração, ama ao Senhor acima de todas as coisas. Já estamos chegando no final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu só queria tratar de um ponto aqui que muitas famílias podem acabar caindo nesse erro, né, Vitor? De, como até você comentou, através de palavras, não é verdade? A gente ora pela família, a gente busca, a gente chega lá. Tem até um exemplo que fala assim, da mulher que ora pro marido largar a bebida, não é verdade? Aí chega em casa, ela fala, mas você só faz isso, você só quer... Ou seja, ela chega em casa e muitas a gente faz isso. Desfaz a oração todinha que fez na igreja por conta das declarações. Atitudes. E aí a gente, sem perceber muitas vezes, a gente dá legalidade pro inimigo agir, para ele continuar agindo, entendeu? Que você possa mudar as suas palavras, declarar promessas, declarar palavras de bênção, mesmo que o cenário seja caótico, né? Mesmo que você tenha todos os motivos para reclamar, para falar mal, para lançar palavras de maldição, não, você não tem esse direito, né? A situação pode ser essa, mas você não tem esse direito. Você fala segundo a palavra de Deus e é a partir daí que começa a ter mudanças. Não é que fulano é alguma coisa, fulano pode estar, não é verdade? Pode estar, mas não, isso é temporário. Creio que o plano de Deus é justamente esse de Josué 24:15, que você e toda a sua casa servirão ao Senhor, irão amar a Deus de todo o coração, servir na igreja, será uma família unida aonde ordena a bênção do Senhor. Bom, já estamos encerrando o programa de hoje. Eu queria que o Vitor fizesse aquele convite, aquela convocação toda especial para os jovens ali da região de Madureira. Qual que é o endereço, quais são os dias de culto, o horário e mídia social. Fica à vontade. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade novamente e quero convidar você, jovem, para estar todos os domingos conosco lá, às 3 horas da tarde, todo domingo, na Praça Armando Cruz, no Tem Tudo 120, lá em Madureira. Nós estamos esperando você. E também siga no Instagram, no JQV Rio, que nós postamos muitas coisas lá e eu creio que vai abençoar muito a vida de vocês. É uma bênção, de fato. Vai, você vai ser abraçado. Tem uma família lá te esperando também. Vitor, muito obrigada. Obrigado, Deus abençoe a sua vida, Amém. Seu ministério, seja uma bênção. Amém? Amém. E você aí de casa, um grande abraço. Nós ficamos por aqui, mas até uma próxima. Deus abençoe. Pessoal,
você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!